A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio muito grande nós podermos hoje nos reunir aqui nesse tempo do Advento, o tempo em que nós nos lembramos da vinda de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E para mim é um privilégio poder pregar a palavra do Senhor, abrir esse texto e pregar a palavra. Existe uma alegria que domina o meu coração. E eu confesso aos irmãos que eu estava ansioso, passei a semana ansioso para o domingo chegar e poder pregar a palavra de Deus. Então eu convido você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos olhar para o começo do Evangelho de Mateus, para os versículos de 1 ao 17. E é interessante que é um texto que talvez você nunca tenha escutado uma pregação nesse texto. E é um texto interessante, porque ele fala de uma genealogia. Então, Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. E essas genealogias são aqueles tipos de textos na Bíblia que nós gostamos de pular. Nós estamos para começar mais um ano, e com o novo ano nós começamos a ler a Bíblia de novo. Aí a gente vai chegar naquela parte, né? A gente vai Gênesis legal, vai Êxodo, ali mais ou menos, depois que chega naquela construção daquele templo. Aí quando chega ali em Números, o negócio já não está muito bom. Aí é filho de não sei quem, com filho de não sei quem, com filho de não sei quem. Por que que isso está na Bíblia? É só para tornar a nossa leitura bíblica anual mais difícil. Não, não é. Então hoje eu gostaria de falar, né? Nós estamos no período do Advento, no período que nós, como igreja, separamos para nos lembrar e comemorar a vinda de Jesus, o advento de Jesus. E Mateus e Lucas são os dois que dão mais ênfase dentre os evangelistas com relação a esse tempo. E eu gostaria de pregar hoje para você uma genealogia. Então, Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jaconias, e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jaconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Assim, ao todo, 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, 14 do exílio até o Messias. Até aqui, palavra de Deus. Senhor, nós clamamos agora, Pai, que o Senhor venha nos dar graça para entender a sua palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, para que possamos entender mesmo a sua palavra e ela venha transformar as nossas vidas. Mas que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Glorifica agora, Senhor, o teu nome, exalta Cristo e abençoa o teu povo, através da pregação da sua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu casei com goiana, e diz que lá no Goiás tem um tal de... Você é filho de quem?
Quando conhece, tem uns meninos lá que vai pra lá e pra cá, não sei se em Minas também é assim, porque Goiânia e Mineiro é tudo a mesma coisa, para mim é tudo parente. Quando eu falo isso, eu ganho guerra com os dois povos, né? Então, não sei se lá em Minas é igual. Mas uma coisa que a minha esposa me ensinou é que lá quando tem os meninos lá, né, que você não sabe de quem que é o pai, ele chega, você é filho de quem? E basicamente é o que está acontecendo aqui. Mateus está falando de quem que Jesus é filho. Você é filho de quem? Tudo isso é história aqui de genealogia. Mas é interessante que nós, como imigrantes aqui nos Estados Unidos, acontece basicamente a mesma coisa. Depois que nós nos apresentamos, como é o seu nome, meu nome é esse, tal. A segunda pergunta é, você é da onde? Para a gente saber se a gente se identifica ou não. Porque para algumas pessoas, dependendo da região que essa pessoa é, ela presta ou ela não presta. A gente começa a avaliar assim as pessoas. Você é da onde? Eu sou lá de Patinga. Ah, esse aí é bom. Aí depende, se você atravessou o estado do lado, já não é tão bom assim. Aí a segunda pergunta, você é filho de quem? Porque se a gente é da mesma região, a gente deve ser parente. Vai que a gente é parente. Então para nós estamos acostumados com esse negócio de genealogia, mesmo sem saber e sem praticar muito isso. Mas eu gosto de uma história que talvez ilustre aqui o ponto que Mateus está querendo fazer aqui, que é a história do rei Jorge VI. O rei Jorge VI, ele foi um rei da Inglaterra no período das grandes guerras. E ele assume o trono depois que o seu irmão, ele basicamente ele abandona o trono e ele assume. Mas ele não era o rei, que foi treinado para ser um rei, ele não era o favorito do povo. E ele tem a tarefa difícil de assumir o reinado em meio à expansão nazista. Então ele tem um trabalho, que é refrear a expansão nazista na Europa. E aí ele assume, o povo não vai muito com a cara dele, porque, tá bom, ele é irmão lá, mas ele não é o legítimo. Ele não é isso, ele não é aquilo. E então ele começa a enfrentar a oposição até mesmo do seu próprio povo. Agora, os seus secretários, os seus conselheiros, então têm uma brilhante ideia. A ideia de lembrar da importância da genealogia do rei Jorge VI. Então eles começam a lembrar o povo da linhagem desse rei e de como ele descendia e era filho de grandes reis do passado que remontavam à época ainda dos antigos reis da monarquia. Reis valentes, reis poderosos, reis que lideraram a nação em tempos difíceis. Então depois que tudo isso foi levantado e apresentado ao povo, mudou tudo. Agora o povo olhava para aquele rei Jorge VI como alguém que, sim, era capaz de nos liderar nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de provação, porque ele descendia dos grandes reis. Mais ou menos é essa a função da genealogia aqui que nós acabamos de ler com Mateus. Mateus tem quase que a mesma coisa ou o mesmo propósito em nos dizer a genealogia de Jesus. Fala da onde que Jesus é. Você é filho de quem, Jesus? Se você perguntasse para Mateus, Mateus te daria uma lista de nomes. Então aqui ele tem esse propósito. E qual que é o propósito? Mostrar então que Jesus, ele não é qualquer pessoa. Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, o filho de Deus. O filho de Deus. E por causa da sua linhagem, ele tem autoridade e poder para nos liderar pelo meio das nossas tribulações, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. Ele é o rei que vai nos levar e vai nos guiar e vai nos dar vitória sobre o nosso maior inimigo, a morte e o pecado. Então, Mateus começa o seu evangelho nos mostrando isso. Jesus, ele é digno. Jesus, ele tem uma linhagem real. Aliás, as genealogias tinham essa função. Quando você é filho de ninguém, não importa muito genealogia. Agora, quando você é descende de príncipes e reis e homens importantes e poderosos, todo mundo gosta de se gabar da sua descendência.
Ah, que nome diferente é esse? Não, é alemão, é italiano, é judeu. Mas quando você tem um nome mais tranquilo, é Silva mesmo, é Moura mesmo, é Azevedo mesmo. Isso é comum. Mas então, Mateus ele quer nos mostrar aqui que Jesus ele tem autoridade, poder e descendência. Mas não a descendência humana, porque Mateus não está preocupado com a descendência humana, ele está apenas com a descendência humana, ele está preocupado com a descendência que realmente dá a Jesus o poder e a autoridade para ele ser o nosso líder, o nosso rei, o nosso governante. Ele é filho de Deus. Então é isso que ele vai nos mostrar aqui hoje. Mas se você voltar aí comigo para o versículo 1, volta aí, deixa sua Bíblia aberta, você vai precisar dela bastante. Versículo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a primeira pergunta que você tem que se perguntar aqui é por que Jesus, por que Mateus, ele diz que ele é filho de Davi e filho de Abraão, porque os dois aqui estão à parte um do outro por muitos e muitos anos. A primeira coisa que você precisa notar é que essa palavra filho, na verdade, o original, a palavra grega por trás aqui, é descendente. Então, poderíamos traduzir essa palavra como Jesus, ele é descendente de Davi, descendente de Abraão. E todas as outras palavras que é filho, 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 porque nessa genealogia, Mateus ele não segue exatamente como é a genealogia. Ele pula alguns nomes. Por quê? Porque ele tem um objetivo teológico com essa genealogia, não apenas registrar a história. Então ele vai listar, e os dois nomes que ele vai listar aqui é Davi e Abraão. Por que ele começa com Davi e Abraão? Pelo simples fato de que Davi é o rei mais famoso, o rei mais querido, o rei que governou Israel e que era um homem segundo o coração de Deus, o rei que liderou Israel nas suas batalhas, o rei que trouxe para Israel uma grande glória, um nome. Então, não apenas por causa disso, ele era o rei que Deus havia prometido que dele sairia um novo broto, a raiz de Davi, e que nunca lhe faltaria reis, a sua descendência, que se sentaria no trono. Agora, ele também vai falar sobre Abraão. E Abraão é essa figura que é o pai da nação. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é nos mostrando Davi e Abraão, para dar e mostrar que Jesus, ele tem legitimidade, autoridade, realeza, para poder governar Israel. É isso que ele está nos mostrando aqui. Mas a primeira lição, e nós vamos tirar 4 lições desse texto hoje. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto e com essa genealogia, no versículo 1 aqui, é que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Esse é o tema dessa pregação. Deus cumpre as suas promessas. Mas Deus cumpre as suas promessas mesmo quando tudo possa parecer perdido. Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando tudo possa parecer perdido. Volta então comigo para o versículo 1, Davi. Quem é Davi? Mais uma vez, Davi é esse homem valente, guerreiro, um soldado que Deus adestrava as suas mãos para a batalha. Davi tinha grandes vitórias. Nós temos a primeira grande vitória de Davi, é contra o guerreiro Golias, apenas usando uma arma de criança, uma funda e uma pedra. Ele mata um grande guerreiro. E se você está pensando que essa história está falando de Davi, aquela história está apontando para Jesus, o verdadeiro Davi, que apenas com um golpe derrotou o gigante, o maior gigante que nós temíamos, a morte, o pecado. É isso que essa história está nos mostrando. Mas Davi então anda com o Senhor, agrada o Senhor, de novo, ele é o homem segundo o coração de Deus. E Deus então chega para Davi e lhe faz uma promessa. Se você olhar aí, se você encontrar essa promessa, no segundo livro de Samuel,
no capítulo 7, versículo 16, ele promete a Davi que nunca lhe faltaria um descendente no trono. Então existia uma expectativa, agora nós vamos sempre ter grandes reis, a descendência de Davi, porque Deus fez uma promessa para Davi. Mas logo depois disso, as coisas não vão tão bem assim, porque Davi ele peca. E nós conhecemos bem a queda de Davi, quando ele, em vez de estar na guerra com os soldados, ele fica em casa, passeando pelo seu palácio, na época que devia estar trabalhando, na época que devia estar lutando. Então ele vê uma mulher bonita se banhando, e ele tem relação com ela, ela engravida, e tem aquela atrocidade que ele manda trazer o marido dela de volta, na esperança de que ele se deitaria com ela, e ele fala assim: como eu poderia estar com a minha esposa enquanto os meus soldados estão na guerra? E ele não entra na casa dele. Porque a expectativa de Davi era: aí, tá vendo? É filho seu, não tem nada a ver com isso. Como ele não entra, Davi tem que mandar então a carta para o seu general Joabe, coloca Urias na onde a batalha está pior, para que ele morra. E acontece o que Davi planeja, ele morre. Mas o Senhor não vê isso com bons olhos. E o Senhor, ele não trata com parcialidade, nem mesmo aqueles homens que são segundo o seu coração. Então ele castiga Davi por causa disso, e toda a consequência. Se você olhar a vida de Davi, Davi tem um pico na sua vida, de glória, e majestade, e vitórias, e bênção do Senhor. A partir desse momento, a sua vida entra em declínio, e ele nunca mais vai ser o mesmo. Então Davi agora cai, e as coisas não estão muito bem. E aí nós continuamos a vida agora dos outros, os próximos reis. E nós vemos que os filhos de Davi, os descendentes do trono, também não andam bem. Não anda nada bem. Aí começa então a se criar uma expectativa de que tá bom, mas Deus tinha um plano para nós. Deus tinha uma promessa para Davi. Agora os descendentes de Davi são homens que vão levar a nação à idolatria, que abandonam o Senhor, que não servem o Senhor. A nação vai de bem para mal. E a coisa vai deringolando e vai perdendo o seu poder ao ponto de chegar a serem exilados na Babilônia. Agora é nesse momento que começam então a se perguntar: mas e as promessas de Deus? E as promessas de Deus? Deus não foi suficientemente forte para poder fazer aquilo que ele prometeu para Davi? Nós estamos no exílio, cadê o rei que sempre reinaria? Cadê os descendentes de Davi? Então isso começa a entrar no coração do povo, e o exílio é a maior frustração de Israel, porque eles começam a pensar exatamente isso: e o Deus que nos prometeu essas coisas maravilhosas? Ele não foi forte para nos manter lá? Aí nós temos então o segundo nome, que é Abraão, que aliás antecede Davi. Abraão é chamado por Deus: Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e reis virão de ti. E aí no capítulo 12 ele tira Abraão da sua terra, no capítulo 15 ele faz a aliança que nós conhecemos bem, e ele faz essa aliança, mas a coisa não vai do jeito que era para ser, porque nós encontramos agora no tempo de Mateus, em que Mateus está escrevendo isso aqui, a dinastia de Davi está lá, não tem rei no trono, não tem nenhum descendente de Davi no trono. Aliás, Israel não tem rei. Israel está sendo dominado por um império opressor, que é Roma. E as promessas para Abraão? Mas a gente não ia ser um povo numeroso, incontável, como as estrelas, como a areia do mar. O que aconteceu com as promessas de Deus? Israel é um povinho pequeno, oprimido por um império gigantesco. E as promessas de Deus? Lembre-se que é nesse contexto que Mateus está escrevendo.
As pessoas olhavam para aquelas promessas e para o Antigo Testamento, mas Deus prometeu. Mas elas olhavam para as circunstâncias, mas as circunstâncias dizem coisas completamente diferentes. Parece que as promessas de Deus falharam. Parece que Deus não foi capaz de cumprir as suas promessas para Davi e para Abraão. É essa a pergunta que eles têm. As promessas de Deus falharam? Não, de maneira nenhuma. E é exatamente isso que Mateus quer deixar muito claro aqui. Que as promessas de Deus não falharam. E, aliás, Deus ele cumpre as suas promessas de uma maneira muito mais maravilhosa, magnífica, que qualquer ser humano podia imaginar. Porque ele promete sim, para Davi, nunca vai te faltar um rei no trono. Mas ele não imaginava que o seu descendente seria o filho do próprio Deus. Abraão, a sua geração vai ser incontável, mas ele não esperava que de Abraão nasceriam, como nós lemos hoje aqui, como o Rodrigo leu, em Apocalipse capítulo 5, que através de Abraão viria o Salvador, que compraria e faria homens e mulheres de toda tribo, língua e nação, reis e sacerdotes que reinarão para sempre. Ele nunca imaginaria que as estrelas incontáveis, os grãos de areia da praia do mar, se transformariam nessa nação que nós podemos ver hoje, que é a igreja do Senhor Jesus. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, nós olhamos para a nossa vida e nós nos questionamos: será que aquilo que Deus prometeu na sua palavra não vai se cumprir? Mas Deus, Ele cumpre nas nossas vidas as suas promessas, aquilo que Ele nos prometeu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo que você não veja, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo, o Senhor está trabalhando para fazer o nome dEle grande e trazer aquilo que Ele prometeu para a glória do nome dEle. É isso que a genealogia mostra para nós. Deus não está apático, Deus não está longe, Deus está trabalhando. Ele nunca parou de trabalhar. Agora, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando os homens pecam e planejam o mal. Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando os homens pecam e planejam o mal. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que a partir do versículo 2 ao versículo 16, nós temos uma lista de nomes, que eu não vou repetir para você. Nós temos uma lista de nomes, e alguns nomes eu gostaria de destacar aqui com vocês. Nós temos aqui, o primeiro nome que aparece, depois aqui de Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. E nós pensamos que numa genealogia, nós só vamos ter aquelas pessoas que são pessoas boas, da realeza, que fizeram coisas legais. Por exemplo, Davi e Abraão. Vamos colocar esses caras aí, porque esses caras são top. Esses caras vão dar uma base legal pra gente aqui. Mas Mateus não fez questão nenhuma de esconder alguns nomes. Por exemplo, ele começa então aí, depois de Isaac, com Jacó. Quem foi Jacó? Jacó é aquele cara legal, que o seu próprio nome já diz: trapaceiro, usurpador, que engana o seu irmão, trapaceia todo mundo. O cara é tenebroso. O cara é tenebroso. Até um dia que ele tem um encontro com o Senhor, e a sua vida é transformada. Mas ele é um enganador. Agora, depois disso, nós temos Judá. Cara, Judá é o leão da tribo de Judá. Nós gostamos, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. É o pai da linhagem. Então Jacó tem Judá. Aí Judá, quem é Judá? Judá é uma pessoa fantástica.
Judá, junto com seus irmãos, ele planeja matar José, o seu irmão, porque eles tinham inveja dele. Mas aí ele pensa e ele elabora um plano perfeito, um negócio assim maravilhoso. O que a gente tem a ganhar com a morte do nosso irmão? Vamos vender ele. Eu sei que alguns irmãos aqui querem vender os irmãos, mas não pode. Já mostrou na Bíblia que isso não dá certo. Então, Judá quer vender o seu irmão. Não vamos matar ele não. Vamos fazer o seguinte, nós vende ele. Aí a gente manda ele embora daqui, a gente pega essa túnica aí que ele fica andando para lá e para cá para se mostrar, a gente banha ela de sangue e entrega para o nosso pai. E a gente fala, papai, pegou aí o animal, pegou. A gente não sabe o que aconteceu não. É esse cara legal que quando o seu irmão está jogado dentro da cisterna lá, se você ler o texto é incrível, porque eles estão do lado do irmão que está lá preso, clamando por socorro, e os caras vão comer. Os caras são psicopatas. E vende o irmão sem problema nenhum. Aí eles, quando chegam para o pai, para Jacó, eles só aqui, ó, nós achamos isso aqui, vê se não é do seu filho. Note que eles falam, vê se não é do seu filho, não é do nosso irmão. Vê se não é do seu filho. E eles são capazes de segurar essa mentira por anos, até que José volta à vida do nada no Egito. Essa é a história de Judá. E não apenas isso, porque lá na frente, no capítulo 38 de Gênesis, Judá engravida Tamar, que é sua nora. Porque ele engana ela com uma prostituta, ele pensa que ela é uma prostituta, está tudo ok. Esse é Judá. E não é sem razão que algumas pessoas, quando começam a ler a Bíblia, entram em crise e começam a me ligar. E falam, mas o que é isso aqui, Rodrigo? Porque a gente pensa que Judá é o cara, é um santo. Jacó é outro santo. Abraão, não vou falar que Abraão entregou a mulher dele. E que mentiu. E etc. Mas continua, a lista continua, porque depois a gente tem Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus foi capaz de fazer aquilo que eu acabei de falar sobre Urias. E note que é interessante aqui, que o texto fala assim, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Mateus faz questão de colocar aqui, mulher de Urias, para deixar muito claro o que Davi fez. Porque todo mundo conhece a história dele. Adúltero e assassino. Esse é o grande rei Davi. Se esse é um homem segundo o coração de Deus, você imagina a gente. Aí depois disso vem Salomão. Salomão começa bem. O homem que pede sabedoria a Deus e governa com justiça. O homem que é o rei mais rico e mais inteligente de Israel. Que traz grande glória para Israel. Que expande as suas fronteiras. É o cara. Só que tem um problema. O cara não podia ver um rabo de saia. Aí ele vai ter 1000 mulheres. Você não consegue lidar com uma. Você vai lidar com 1000. É Salomão. Aí o texto vai falar, por causa das muitas mulheres de Salomão, ele vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele casou com mulheres estrangeiras que não temiam o Senhor, e o texto diz, e Deus já tinha falado, vocês não casem com mulheres estrangeiras. O que Salomão faz? E não é com pouca não, viu? Então ele abandona o Senhor. Começa bem, acaba mal. Mesmo que alguns vão argumentar que Salomão, no final da sua vida, se arrepende de tudo que ele fez escrevendo o livro de Eclesiastes. O que pode ser verdade. Mas continua, porque Salomão tem o Roboão. O Roboão, cara, é sinistro, porque ele toma o lugar do pai, aí a nação chega pedindo misericórdia para ele, ele fala o quê? O meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Se meu pai bateu vocês com chicote, eu vou bater em vocês com ferro. Eu vou castigar vocês ainda mais. E aí o cara racha a nação. Ele racha a nação. Depois de Roboão, então nós temos o reino do norte e o reino do sul. Reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel. Aí nós temos os reis do reino de Judá, do reino do sul. Aí nós temos aí
Abiás e Jorão. O que esses caras fizeram? Coisas tranquilas. Eles levaram a nação à idolatria, eles abandonaram o Senhor e levaram a idolatria. Depois disso, nós temos Acás, no versículo 9 aí. O que Acás fez? Ele chegou a oferecer o seu filho em sacrifício aos deuses. Esses são os reis descendentes de Davi. Não perca isso de vista. Aí depois nós temos Manassés, o pior rei do sul. O pior rei do sul, que não apenas ofereceu filho em sacrifício, crianças em sacrifício a Moloque e a outros deuses, como também praticava adivinhação, feitiçaria e todo tipo de magia negra. Esse é Manassés. E aí o texto continua, nós temos Amon e nós temos Jeconias, que continuam no mesmo caminho de idolatria. O que tudo isso vai resultar? Vai resultar no versículo 11 aí, no exílio da Babilônia. Todo esse padrão, descendentes do grande rei Davi. Agora a pergunta que fica é, onde que está Deus no meio de tudo isso? Por quê? Você olha para as promessas de Deus, você olha para o rei Davi, você olha para a descendência, você olha para a nação de Israel e você vê pecado em cima de pecado, maldade em cima de maldade, trama em cima de trama, é um pior que o outro. Se ele era idólatra, eu vou ser idólatra e vou ainda queimar os meus filhos em sacrifício. Se ele era idólatra e queimava o filho em sacrifício, eu vou ser idólatra, queimar o meu filho e ainda vou praticar todo tipo de magia negra. E invocação de demônio que se possa existir. Aí a gente começa a perguntar, onde que Deus está no meio de tudo isso? Porque mais ou menos essa é a nossa pergunta quando nós passamos por momentos assim, quando nós olhamos para a sociedade que nós estamos vivendo agora, por exemplo, e o pecado desenfreado, e tudo que nós vemos no jornal todo dia, e filho que mata pai, e pai que mata filho, droga e tudo quanto é tipo de aberração que nós temos visto. E a nossa pergunta é, onde está Deus no meio de tudo isso? A resposta é, no lugar que ele sempre esteve, no trono, governando, para que a sua vontade, no final, seja feita. Então, Deus, ele vai cumprir a sua vontade, apesar das tramas dos homens, apesar dos pecados dos homens, apesar das monstruosidades que os homens podem fazer, porque o Senhor é o soberano, e Ele continua aceitado no trono. Deus então cumpre as suas promessas, apesar de todas as maquinações diabólicas dos homens. E o que isso me ensina? O que isso te ensina? A primeira coisa que isso te ensina, e me ensina é que Deus não tem um plano B. Deus nunca teve um plano B. Às vezes as pessoas ficam perguntando naquela discussão não tão legal, eu não posso falar a palavra que estou pensando aqui agora, sobre, Jesus, Adão e Eva, Deus sabia ou não sabia que eles iam pecar? E Jesus então, se ele já sabia, então, aí depois veio Jesus veio a um plano B. Deus não tem planos B. Porque para Deus não existe nada difícil. Para Deus, tudo é fácil. A gente pode fazer do meu jeito ou do meu jeito. Do jeito fácil ou do jeito fácil. Porque para mim qualquer jeito é fácil. Ele é o Senhor. Então Deus, ele não tem plano B. Agora, a segunda coisa é que ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Deus, ele não obedece às nossas agendas. Nós olhamos tudo, as circunstâncias ao nosso redor, e nós pensamos assim, e Deus não vai fazer nada. E a gente começa então a clamar, e a gente começa então a questionar, a gente começa então a bater o pé, a gente começa a fazer birra, pensando que essas coisas vão acelerar a mão de Deus. Mas Deus, em primeiro lugar, não tem plano B. Em segundo lugar, Deus não obedece às nossas agendas. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E Ele faz conforme lhe agrada.
porque Ele é o Senhor. Deus não se adianta, Deus não se atrasa. Deus sempre age no tempo perfeito. Agora, a terceira lição que eu quero tirar desse texto com você é que Deus cumpre as suas promessas para pecadores e marginalizados. A terceira lição que esse texto me ensina, que esse texto te ensina, que essa genealogia te ensina e me ensina, é que Deus cumpre as suas promessas a pecadores, como eu e como você, porque a Bíblia deixa muito claro que não existe nenhum bom, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então Deus cumpre as suas promessas, mesmo a homens e mulheres como nós. E Deus cumpre as suas promessas para pessoas marginalizadas, pessoas sem importância, pessoas sem expressão, pessoas que ninguém olha. Deus cumpre as suas promessas. E como que nós podemos ver isso nesse texto? Da onde que você tirou isso nessa genealogia? Do fato de nós encontrarmos 5, não apenas uma, mas 5 mulheres na genealogia. Qualquer pessoa que estuda genealogia, qualquer pessoa que olha um pouquinho para o Antigo Testamento, você vai ver que a genealogia ela era movida por homens e nunca por mulheres. Mulheres raramente eram colocadas em genealogias. E se elas eram colocadas é porque elas tinham uma proeminência muito grande, porque o seu nome era muito importante. Caso contrário, você não colocava uma mulher na genealogia. Agora, o que nós encontramos aqui é completamente fora do comum, porque Mateus não vai colocar 5 mulheres de proeminência na genealogia de Jesus. Ela vai colocar 5 mulheres que são marginalizadas. Dessas 4, nem israelitas são. São mulheres estrangeiras, mulheres abandonadas, mulheres desprezadas, mulheres que ninguém nunca colocaria na sua genealogia. Você é filho de quem? Você nunca falaria que ela era sua avó. Mas Mateus faz questão de colocar, e Jesus não se envergonha delas. Então ele coloca, e ele nos ensina algumas coisas sobre isso. Nós temos o primeiro nome aí, Tamar. E quem é Tamar? Tamar, mais uma vez, é a mulher que era esposa do filho de Judá. O primeiro morre porque era mau aos olhos do Senhor. O segundo morre que tinha uma lei, a lei do levirato, que ele deveria se casar com a esposa do irmão, para que ela pudesse ter filhos. E por que isso era importante? Parece uma lei tão absurda e tão estranha para nós hoje, vivendo no século 21, mas naquele tempo era o cuidado de Deus para com as mulheres. Porque se essa mulher, o marido morresse e ela não tivesse filhos, quem cuidaria dela na velhice? Lembra que nós vivemos numa sociedade patriarcal, é o homem que sustenta, é o homem que corre atrás. O fardo das mulheres era muito pesado. Se ela não tivesse um marido ou filhos, muitas delas, a grande maioria, tinha que cair na prostituição para sobreviver. Então era uma maneira de Deus de cuidar e providenciar para as mulheres. É por isso que os irmãos tinham que casar, para não deixar sem descendência a mulher. Mas aí o irmão, o filho de Judá, não quer nada com nada, não engravida ela, o Senhor mata ele também. Aí Judá fica com medo de perder o outro filho, o mais novo, e fala, esse aqui eu não dou. Então, ela, pela sua necessidade, sabendo o que aconteceria com ela, ela se veste como uma prostituta, se finge de prostituta, e então ela tem relação com Judá, engravida de Judá, de gêmeos. E aí quando Judá fica sabendo que ela tinha ficado grávida, o que ele quer fazer com ela? Queimar ela. A sua nora agir como uma prostituta. Quando ele discuta isso, ele fala o quê? Traz para fora e queima ela. Aí ela fala, tudo bem, eu posso ser queimada, só que quem me engravidou foi o dono dessas coisas aqui. E eram as coisas de Judá. Aí ele reconhece que ela tinha sido mais justa que ele, porque existia uma lei que ele não obedeceu. E aí, ela tem então filhos. Essa é Tamar, uma estrangeira,
Por que ela é uma estrangeira? Porque Judá tinha saído do meio dos seus parentes e foi morar numa terra estrangeira. Lá ele casou com mulheres estrangeiras e deu mulheres estrangeiras para seus filhos casarem. Tamar é uma delas. Depois nós temos Raabe. Raabe não se fingiu de prostituta. Raabe era uma prostituta. Mas Raabe, quando os espias chegam para destruir Jericó, Raabe, pela fé no Senhor, porque ela entendia, pelas obras do Senhor, que o Senhor é Deus, que Deus estava com Israel. Ela então, temendo ao Senhor, mais do que aos homens, ela esconde os espias e os manda embora, são e salvos. E aí os espias falam para ela, faz o seguinte, pega toda a sua família, coloca dentro da sua casa e coloca um cordão vermelho na janela. E quando nós viermos destruir a sua casa, destruir a cidade, nós não vamos destruir a sua casa e a sua família por causa do cordão vermelho. E a história de Raabe é o exemplo de todas as histórias aqui. É a minha história, é a sua história. Porque Raabe era do povo inimigo de Deus. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher desprezada. Raabe era uma pecadora. Raabe era uma mulher que estava destinada à destruição, à ira de Deus. Mas Raabe, pela fé, ela colocou o cordão na cor do sangue, na cor vermelha. Ela colocou a sua família dentro da sua casa, sob a proteção desse cordão vermelho. Quando a destruição veio, o Senhor poupou ela e a casa dela. Essa é a sua história, é a minha história. Nós éramos estrangeiros, alheios às promessas, inimigos de Deus, destinados à destruição, pecadores, miseráveis, prostitutas e prostitutos, que se prostituíram com todo tipo de ídolo que se pode imaginar. Abandonamos o Senhor. E por causa disso, éramos todos destinados ao fogo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou, nos deu Jesus, que nos cobriu com o seu sangue. Agora o dia da ira, não se engane, meu irmão, não passou. Ele vai passar. Mas nós, aqueles que temos o sangue que cobre as nossas casas, as nossas vidas, já passamos da morte para a vida. Porque a ira que nos era destinada, Ele tomou sobre Ele no madeiro. E nós temos Ruth, a Moabita. Todo mundo conhece a história de Ruth. Ruth, uma estrangeira, Moabita. O seu Deus será o meu Deus, a sua casa será a sua casa, onde te deitares, contigo irei. Ela vai com Noemi para sua terra, porque ela entendia uma coisa: se eu não for, essa mulher morre. É uma velha, não tem filhos, não tem nada. Então ela aceita o desafio de ir com Noemi, volta para Israel, sendo uma estrangeira. E aliás, os moabitas, eles não podiam entrar em Israel, eles eram um povo inimigo de Deus. Os moabitas não podiam entrar na congregação para adorar o Senhor. Era uma estrangeira. Mas de novo, Mateus coloca ela aqui, no meio da genealogia de Jesus. Depois, o que dizer de Betseba? A mulher com quem Davi comete adultério, que muitos teólogos vão também apontar para algumas possíveis dúvidas no seu caráter. Por que ela estava tomando banho naquele lugar? Por que podia ser vista? Da onde podia ser vista? Quais eram as intenções dela? Será que ela era tão santa assim no meio de tudo isso? Que, aliás, o texto não fala que é Betseba, mas fala que é a mulher de Urias. Porque, de novo, Jesus vem de uma linhagem de pessoas que maquinaram, que tramaram, que pecaram, que desobedeceram, que se afastaram de Deus. Mas ele coloca aqui, Mateus coloca aqui, essas mulheres. E ele não se envergonha de colocá-las aqui.
E tudo isso aqui, essas 4 mulheres, vão dar agora a base para a próxima mulher, que é Maria, a mãe do Filho de Deus, que vai ter o nascimento de um filho que todo mundo vai olhar para ela de olho assim, mas espera aí, casou grávida ou engravidou de outro homem? É Maria, aquela que quando chegava na igreja, todo mundo falava assim, olha lá, a mãe do bastardo, olha lá a infiel. Essa é Maria, a mãe do Filho de Deus. E todas essas mulheres estão na genealogia de Jesus. E o que todas essas mulheres nos ensinam? Por que essas histórias estão aí? Para mostrar que Deus é misericordioso, perdoador, bondoso e que a graça do Novo Testamento é para todos. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem educação, se você não tem educação, se você pertence a alguém, se alguém pertence a você, não importa nada. Jesus perdoa os seus pecados e te aceita se você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Jesus, Ele veio para esses, Ele veio para os marginalizados. Então essa é a história, essa é a mensagem, uma delas, do Natal. Deus cumpriu a sua promessa, nos enviando Jesus, o seu Filho, para nos fazer família. Ele fez de estrangeiras, família de Deus. Ele fez de você, estrangeiro, família de Deus. Então não importa o que você fez, não importa o seu povo, da onde você veio, se é brasileiro, se é hispano, se é americano, se é europeu, se é asiático, se é africano. Em Cristo nós somos família, povo de Deus, porque em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. A quarta e a última lição que esse texto nos ensina, que essa genealogia nos ensina, é que Deus cumpre as suas promessas em nos tirar do exílio. Porque se você for agora para o último versículo desse texto, versículo 17, assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Messias. É interessante que esse texto no versículo 1 começa com o ápice da nação, com o tempo de maior glória da nação, que é o chamado de Abraão, que é o governo de Davi, a nação que tem a bênção do Senhor, Israel, o povo de Deus, o povo das promessas, das alianças. Começa então com o ápice, Abraão e Davi. Mas, como o texto termina? No versículo 17, no exílio na Babilônia. O texto termina com um povo agora exilado, agora mesmo que voltaram para suas terras. Eles voltaram depois do exílio da Babilônia, eles voltam, eles reconstroem até o templo, mas eles não têm mais rei, porque eles são subjugados por uma nação que é infinitamente maior do que a deles e mais poderosa do que a deles. Agora eles voltam, mas eles voltam obedecendo às leis romanas. Eles voltam, mas cadê a grande nação numerosa que foi prometida? Mas cadê o rei no trono? Nós não temos mais nem rei, nós não temos direito a ter esse rei no trono. A nossa nação está toda fragmentada, toda destruída. Cadê tudo isso? Ele começa com a glória, ele acaba no exílio. Mas por que ele faz isso? Porque ele queria apontar para o que vem depois disso. Agora, nesse tempo, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para trazer salvação. Então, tudo isso aqui vai nos apontar e vai nos deixar muito claro que Jesus é o novo Moisés, o prometido de Deus para Moisés. Lembra de Moisés, aquele que tirou o povo do Egito? Ele disse:
Depois de mim, Deus vai levantar um outro profeta como eu. A ele vocês ouçam. Esse profeta é Jesus. É ele que veio para trazer e nos tirar do exílio. Qual exílio? Eles não estavam mais no exílio. Eles ainda estavam no exílio. Qual exílio? O exílio espiritual. O exílio que era o abandono do Senhor. O Senhor já não habitava mais no templo. Mesmo que eles construíram o segundo templo, a glória do Senhor nunca mais voltou, porque ela voltaria agora em carne e osso. Não agora mais em um templo humano, porque ele não habita em templos humanos, ele habita em nós. Você é a igreja ambulante de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então agora Jesus veio para nos trazer o novo êxodo, para nos tirar do governo de Satanás e nos levar para a terra prometida, para a nova Jerusalém, a nova Canaã celestial, onde nós estaremos com o Senhor para sempre. Então qual que é a mensagem do Natal? A mensagem do Natal é essa: que Deus cumpre as suas promessas, mesmo que tudo pareça perdido. Deus cumpre as suas promessas, mesmo que homens pequem e planejem o mal. Deus cumpre as suas promessas para pecadores e marginalizados como nós. Deus cumpre as suas promessas em nos tirar do exílio e nos levar para a terra prometida. E Ele fez tudo isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a mensagem do Natal. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, que é santa e que é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para partes da Bíblia que aos nossos olhos são tão insignificantes, mas eles estão tão cheios de glória, e da sabedoria, e da graça, e da soberania do Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo tempo que nós vivemos, esse tempo do advento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vinda de Jesus. Obrigado porque Ele nasceu, mas porque Ele cresceu. Porque Ele morreu a nossa morte, mas porque Ele viveu. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo e sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos. Nós bendizemos o Seu nome pela Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.